Antes de passarmos para o nosso estudo, aprender mais da Bíblia Sagrada, vamos pedir a Deus a orientação divina através da oração. Vou pedir ao pastor Heber que ore conosco, por favor. Com prazer. Senhor que estás nos céus, mais uma vez vamos abrir a Tua palavra, iremos tratar de temas sagrados e queremos humildemente pedir a Tua orientação para que a Tua palavra possa produzir em nós uma boa compreensão da Tua vontade. Amém, é o que Senhor. nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já estudamos aí 3 temas sobre este assunto, o fogo do ourives, falando aí do crisol, que é uma palavra até pouco usada, né? Que é aquele aparelho que purifica o ouro, a prata, e pode, no caso, purificar também o cristão do ponto de vista da parábola aí que estamos tratando, né? E nós temos aqui a face do ourives, ou seja, o rosto do ourives. Aliás, quem que é esse ourives, pastor José Pereira? O ourives, literalmente falando, é aquele indivíduo que cuida, trabalha com ouro, né? Que faz joias, né? Etc. Né? Mas Agora, e o ouro que é a pessoa que está sendo burilada aí? nesse caso aqui, somos nós, né, pastor Jonathan? Nós que pretendemos um dia atingir a estatura de varão perfeito, nos tornarmos semelhantes a Jesus, somos esse ouro que está passando por esse processo de purificação. Aqui fala um pouquinho nesse verso principal. Ele diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu pergunto, pela contemplação de Jesus Cristo, pastor Mascarenha, é que a gente pode ser transformado à imagem dele? Sim, é o que a Bíblia nos indica e a prática demonstra isso. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós nos dedicamos à oração, quando falo de oração, não é simplesmente você colocar de joelhos automaticamente e fazer preces já pré-determinadas. Eu estou falando de um diálogo, né? Quando você aprende a conversar com Deus, aprende a abrir o coração com Jesus e ouvir a sua voz também através da sua palavra, a gente vai se parecendo mais com Deus, né? A gente vai adquirindo os sentimentos de Deus, os desejos de Deus. Então, eu creio na transformação através da contemplação. Pastor Pereira. Há algum tempo atrás, pastor Jonathan, já tem um bom tempo, que eu ainda era muito jovem ainda, né? Então vejam que já tem um bom tempo. Eu ouvi uma pregação de um pastor, o pastor Alder Mello. Sim. Eu era bastante jovem, mas eu me lembro como hoje. Ele pregou sobre esse texto aqui, que o senhor acabou de ler. Sim, sim. E ele contou uma pequena ilustração. Ele dizia o seguinte, que em algum lugar do mundo, um príncipe vivia muito triste porque ele era corcundo. Apesar de ser príncipe, ele era corcundo. E o que ele fez? Ele mandou construir no jardim da sua mansão uma estátua própria. Porém, ele disse ao artista, olha, eu quero uma estátua que me retrate, mas eu não quero o defeito físico que eu tenho. Eu quero uma estátua ereta. E todos os dias, a primeira atividade daquele rei, daquele príncipe, era admirar aquela estátua e desejar ser como aquela estátua. E ao desejar ser igual à estátua, ele acabava forçando um pouco o seu físico para tornar-se semelhante à estátua. E segundo a ilustração do pastor, chegou um dia em que ele percebeu que esse exercício diário que ele fazia, contemplando aquela estátua, realmente o tornara muito parecido com ela. O tornara menos corcundo e mais ereto à semelhança da estátua. Então, essa contemplação com o desejo de tornar-se igual a Jesus faz muita diferença na nossa vida. Inclusive o texto que aparece aqui diz que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus. Texto de Romanos 8, 29. Nesse caso, a predestinação existe, pastor Mascarenha? Existe no sentido de que Deus ele deseja que todos sejam salvos e que todos se pareçam com Ele mesmo, já que Ele é o nosso Criador. Então, a predestinação, no sentido de Deus desejar, existe, mas não no sentido de que a predestinação vá forçar a nossa vontade de alguma maneira. Se eu não quiser ser igual a Deus, eu não serei. Eu tenho meu livre-arbítrio garantido.
mas a predestinação nesse sentido de que todos nós, na mente de Deus, né, no coração de Deus, que Ele deseja que todos nós sejamos iguais a Ele, sim, essa predestinação nesse sentido existe. Agora, é verdade que ao longo do tempo desse mundo de pecados aí, em que a Bíblia vem descrevendo, a imagem de Deus foi sendo desfigurada, né? Então a gente vê pessoas hoje que, assim, esse rapaz parece mais o filho do diabo do que o filho de Deus, né? E às vezes parece mesmo. Com certeza. E é nesse sentido que Deus está tentando resgatar a sua imagem na humanidade, né, pastor? Sem dúvida. É inegável que com o advento do pecado, o homem perdeu muito dessa semelhança que ele tinha com Deus, né? E, inclusive em relação ao caráter. Porque a semelhança do homem com Deus não deveria ser apenas na forma física, mas também no que diz respeito ao caráter. Então isso foi sensivelmente afetado com o advento do pecado. E Deus, naturalmente, é o maior interessado em restaurar em nós esta semelhança com Ele, não é? Até porque esta é a razão pela qual Ele veio à Terra e morreu na cruz, para nos dar a condição de sermos restaurados à sua imagem e à sua semelhança. Para o que, segundo o pastor Mascarenhas, fomos predestinados. Agora, aqui aparece algumas passagens em que são citadas algumas pessoas, por exemplo. O primeiro deles, Jó. Jó, Deus chama ele de homem irrepreensível. Parece que Jó é assim, um modelo para a humanidade, não é não? Agora sofreu para chuchu, né? Sofreu. Sabe, pastor Jonathan, Jó é um dos meus personagens prediletos da Bíblia. É um dos livros da Bíblia que eu tenho estudado com mais afinco, tenho meditado, é o livro de Jó. E o que me impressiona em Jó é a firmeza dele diante das dificuldades pelas quais ele passou. Porque para nós hoje, na minha concepção, parece que é um pouquinho mais fácil. Porque nós temos a história de Jó que nos ajuda a entender o que estava por trás do seu sofrimento, das suas dores. Exatamente. Eu sempre falo que Jó, ele não teve a história de um outro Jó que pudesse ajudá-lo a entender o que estava acontecendo com ele. Né? Não sei se o pastor Mascarenhas... Nessa linha, pastor Jonathan, o Jó, imagine só, alguém que perde tudo de uma hora para outra. Imagine um personagem mais ou menos próximo em termos de riqueza, guardando as devidas proporções, como Bill Gates, da época. Sim. Tinha muito dinheiro. E se você for ler na Bíblia, aquelas más notícias que tiraram tudo de Jó não duram mais do que 2 minutos. Em 2 minutos ele perdeu tudo. Foi uma tragédia, né? Uma tragédia. Milhares de ovelhas, camelos e toda aquela infraestrutura que ele tinha para e os filhos, né? Os servos. Os 10 filhos, né? Eu fico pensando qual seria a minha reação se eu tivesse uma experiência dramática, trágica como esta, e aquele homem disse simplesmente, Deus tira, louvado seja o nome do Senhor. Então, realmente Jó é um personagem muito especial, nós devemos admirá-lo bastante. Agora, também tem aqui um texto que aparece nesta segunda pergunta do Guia de Estudos, dizendo que nós aqui na Terra nos tornamos um espetáculo ao mundo. E o próprio Jesus disse que as nossas obras deveriam brilhar, as pessoas deviam visualizar a nossa vida através das obras. E interessante que aqui diz, pastor, que nós somos espetáculo não somente para os homens, mas para anjos também. É verdade, pastor Jonathan, porque voltando à experiência de Jó, nós podemos compreender isso. A Bíblia diz que, estando os filhos de Deus reunidos ali, de alguma maneira Satanás teve acesso a essa reunião. Né? E Deus, ele, como que provocando a Satanás, ele disse, você viu o meu servo Jó? Como ele é justo, como ele é irrepreensível, não há ninguém mais justo do que ele. Como que dizendo, é alguém que está vivendo os meus princípios, os princípios do reino dos céus. Então, Satanás ele propôs então aquela prova e aconteceu o que aconteceu. Mas esse texto nos deixa bem claro que nós somos espetáculos. Deus olha para nós, o universo nos admira e cabe a nós então representar bem o caráter de Deus nesse mundo. Fé em meio ao fogo
purificador. A gente estava falando de Jó, né, pastor Zé Pereira? Exatamente. E o senhor havia mencionado que ele não teve um Jó antes do Jó, né? Para ele se espelhar. E aqui justamente parece que é isso que fala aqui. Qual era uma das grandes dificuldades de Jó? Na minha ótica, pastor, é exatamente essa. Porque a gente, lendo o livro de Jó, a gente percebe ele atribuindo os seus infortúnios, os seus sofrimentos ao próprio Deus. Diz, Deus deu, Deus levou. Quando na verdade não era isso. Deus apenas havia dado permissão para Satanás fazer o que fez com Jó. Então, o causador das tragédias, dos sofrimentos, das dores, das perdas de Jó era Satanás e não Deus. E ele não tinha essa visão. Então, hoje, quando eu sou afligido por algum tipo de problema, eu já sei, baseado no livro de Jó, que quem está por trás dos meus infortúnios, das minhas dores, do meu sofrimento, dos meus problemas, não é Deus. Ele não é o causador direto dessas coisas. Então, nós hoje sabemos, mas Jó não tinha essa visão. E uma coisa interessante, né, pastor Mascarenhas, que ele falou, é que os filhos de Deus não têm a segurança, enquanto estiver nesse mundo, de que não vão sofrer, né? Porque eles estão no meio dessa batalha aqui, não é? Absolutamente, nós não temos segurança nenhuma de que estamos isentos do sofrimento. Pelo contrário, Jesus ele até disse, neste mundo tereis aflições, mas disse também, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Temos então a segurança do amparo de Deus, mesmo no sofrimento. Agora é difícil entender, né? Não é fácil. Eu não sei como é no seu ministério, mas quando chega, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho num acidente, como é que um pastor faz numa hora dessa? A mãe chega, mas por que, pastor, que aconteceu isso com o meu filho? Né? Na minha experiência pastoral, eu percebi que às vezes, quando o sofrimento é muito grande, a perda de um ente querido, de um filho, de uma filha, é coisa dura, né? Perder um esposo, uma esposa. As pessoas não esperam que você vá dar soluções imediatas para que eles querem simplesmente uma mão amiga no ombro, chorar com ele, estar solidário naquele momento. Mesmo porque explicação razoável para o sofrimento não existe. Porque esse mundo era para ser perfeito, porque Deus é perfeito. Se existe hoje o sofrimento, é por causa do pecado. E é um mistério. Mas a Bíblia nos diz que um dia esse sofrimento vai terminar pela graça de Jesus. Felizmente. Pastor, eu percebi no seu livro aqui, Por que Senhor, que no começo o senhor conta umas histórias que a gente fala, puxa vida, mas que coisa terrível, né? E muitos porquês aqui que aparecem aqui foram meus porquês também, né? É verdade, pastor? Porque a gente fica pensando, puxa, por que tudo isso, né? Olha, e a gente percebe pessoas na mesma situação, né? Na verdade, a única resposta para esses porquês estão na Bíblia, né? Na Bíblia, não temos outro lugar. Não temos nenhuma outra fonte mais segura para encontrarmos respostas aos nossos porquês, senão a Bíblia. E tem mais um detalhe, pastor. Nós não somos as únicas vítimas. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele também teve o seu porquê. Ao pender na cruz, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando nós perguntamos por quê, nós não estamos sendo irreverentes. Nós estamos apenas querendo entender alguma coisa que é difícil ser entendida, que é o sofrimento. Porque nós não fomos criados para sofrer. Exato. Eu costumo dizer que o sofrimento, ele faz parte de um parêntese que foi aberto no plano original de Deus com o advento do pecado. E como o pastor Mascarenhas bem frisou, vai chegar o dia em que o pecado vai deixar de existir. Por quê? Porque tempo houve em que pecado não havia. E tempo virá no qual o pecado não existirá. Mas enquanto estivermos dentro desse parêntese, nós temos que conviver com essa realidade dura e triste chamada pecado e que, na verdade, acarreta tantos males, tantas dores, tanto sofrimento. E eu acho impressionante, porque o senhor falando em parênteses, e eu olho a Bíblia mostra esse parêntese do começo até o fim, ó, Gênesis, exatamente. Né? Aí você corre toda a Bíblia e vai lá no Apocalipse e você vê o futuro sem pecado. É impressionante, Exatamente, né? Exatamente. Agora, nós temos aqui uma parábola, né? Nós temos aqui uma parábola, aliás, são duas, né? Temos aqui a parábola dos cabritos, das ovelhas, e aqui fala a questão do caráter, né? Vamos falar um pouquinho sobre o caráter, pastor Mascarenhas? O que seria essa questão caráter? A pessoa fala assim, esse fulano é sem caráter.
Bom, esse é um bom caráter, né? Afinal de contas, o que é isso, né? Essa questão de bom ou mau caráter tem como referência os valores que a Bíblia nos dá, né? Se formos analisar, por exemplo, o nosso Código Civil, Sim. condena a mentira, né? O engano, o assassinato, até o adultério, se bem que não há apenas hoje mais muito duras quanto a isso. Mas o nosso referencial para caráter, esse conjunto de virtudes ou defeitos, né? Bom caráter, mau caráter, o referencial está na Bíblia. Porque quando nós nos assemelhamos à natureza de Cristo, nos assemelhamos à natureza de Deus, nós vamos ter bons sentimentos, vamos ser verazes, vamos ser laboriosos, vamos gostar de trabalhar honestamente, vamos ganhar o nosso dinheiro com o suor do nosso rosto, vamos proceder bem na nossa família. Então, é uma pessoa de bom caráter, que cultiva um bom caráter, né? E Então, aqui fala, inclusive, pastor, sim. Conta essa parábola das 10 virgens, está descrito ali em Mateus capítulo 25, onde aparecem 5 virgens prudentes e 5 virgens chamadas nécias ou loucas, né? E a diferença principal ali é a questão do azeite. E simbolicamente a Bíblia coloca o azeite como o símbolo do Espírito Santo, né? E também aqui o autor crê que também é símbolo do caráter. A gente pode fazer essa analogia, porque o Espírito Santo é que imprime um caráter bom na pessoa? Eu creio que quando você abre o seu coração a Deus, você deixa o seu estado de rebelião natural, que é próprio de todo ser humano, e você permite que Deus trabalhe no seu coração através do Espírito de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, então haverá uma transformação no seu caráter, na sua maneira de se apresentar para o mundo, nas suas ações, nas suas palavras e até pensamentos. Então eu creio que é a obra do Espírito Santo atuando em nós. Bom, aqui fala também na parábola, pastor Pereira, sobre os cabritos e as ovelhas, ali que Jesus iria separar, né? No final só teriam 2 povos, o povo que foi selado por Deus e o povo que foi selado pelo anticristo ou pela besta, descrito lá no Apocalipse. E ali também fala com respeito às obras. Afinal de contas, somos salvos pelas obras ou somos salvos pela graça? Como é que funciona isso aí, pastor? Já que abriu-se aí esse leque. Nós somos salvos pela graça para produzirmos boas obras. Em síntese, é isso. Bem dito. Não é, pastor? Perfeito. E eu quero me valer, pastor Jonathan, dessa parábola da separação dos cabritos das ovelhas. Nós estamos falando até há pouco sobre o sofrimento. Sim. Às vezes nós não entendemos por que as pessoas boas também sofrem da mesma forma que sofrem os maus. Então hoje não há privilégio especial ou privilégios especiais para quem serve a Deus e a ausência desses privilégios para quem não o serve. Ocorre que nós estamos dentro de um grande parêntese. Aparentemente todos são iguais. Não há privilégio para ninguém, mas a Bíblia fala que chegará o momento em que Deus vai separar os justos dos injustos, os fiéis dos infiéis, os selados dos não selados. Então é a partir dessa separação que justos serão tratados como justos e injustos tratados como injustos. Por enquanto, Está misturado. está misturado. Não houve a separação. Não é? Inclusive, existe uma outra figura de linguagem que é usada na Bíblia, do peneiramento, né? Sim. Ou seja, de jogar para cima ali a palha e ficar só o grão limpo, né? Certo, Que ok. também é uma espécie de separação. Separação. E parece que realmente aqueles que são salvos por Cristo vão refletir agora uma nova vida no seu caráter, nas suas obras, né? Sim. Aliás, foi por isso que o cristão recebeu esse nome de cristão, não foi? Começaram a parecer com Cristo, alguém olhou e falou assim, esse pessoal parece com Cristo, então são cristãos. É isso mesmo. Lembra daquele episódio de Pedro, quando ele negou Jesus, né? Sim. As pessoas olhavam Pedro, como ele tinha andado 3 anos ou quase 4 anos com Jesus, ele se parecia tanto com Jesus que a sua aparência, as suas palavras o denunciavam.
olha lá, esse daí é esse é o amigo de Cristo, né? E ele tentava negar, mas não conseguia, porque ele se parecia realmente com Jesus. Né? Bom, isso acontece até hoje, alguém diz, você é crente, não é? E é agradável, né? Quando Sim, alguém vira para nós, sem nunca ter nos visto antes, com essa pergunta, né? Exatamente. É muito agradável. Porque esse é o ideal do cristão, ele quer se parecer com Cristo, que é o seu modelo principal, né? Vamos aqui para mais um tópico, os sábios. O livro de Daniel é um livro, assim, para alguns um pouco complexo, cheio de profecias, aquele negócio todo, né? E quando chega no final do livro de Daniel, Daniel parece que não entende um trechinho. Aliás, sempre que ele não entendia, ele orava, perguntava e a resposta vinha. Mas tem um episódio de Daniel capítulo 12, em que Daniel já tinha encerrado o livro ali pelo verso 4, e parece que um ser assim meio curioso pergunta para Jesus, dá a impressão que é Jesus, porque está em cima da água, né? E fala assim, ei senhor, quando acontecerão essas coisas? E Jesus começa a dar umas dicas lá. E Daniel escuta e não entende, e ele se mete na conversa e fala assim, Senhor, eu ouvi, mas não entendi. E aí Jesus diz para ele assim, olha, meu filho, os sábios entenderão, os nécios, os ímpios não entendem. Na verdade, para entender a Bíblia tem que ser sábio, pastor Pereira. Sim. E como é que a gente fica sábio? Porque você já tem que entender. Buscando na fonte. E a fonte é o próprio Deus. Deus é a fonte da sabedoria. Muitos confundem a inteligência com a sabedoria. E são coisas diferentes. Então, sabedoria é diferente de inteligência. Uma vez eu ouvi um jovem, um garoto, fazendo uma comparação entre inteligência e sabedoria. Eu disse, a inteligência é jovem, é ousada, é atrevida, é destemida. Eu disse, a sabedoria, ela pode ser simbolizada pelos cabelos brancos. Isso não quer dizer que eu seja sábio, né, pastor? Então ele quer dizer que a sabedoria, ela é madura. Um pouco aqui o meu pastor. Ok. Que a sabedoria é madura. Tanto é verdade que a Bíblia retrata Deus como o ancião de dias, cujos cabelos eram brancos. Símbolo de experiência, de maturidade. Gostaria de fazer uma pergunta, pastor, porque já desde a época de Jesus ele tinha ali a sua comunidade, né? Sim. Ele, quando se tornou assim o mestre, chamou um, chamou outro e tal, e tinha assim os 12 que andavam mais próximo dele. A gente percebe também que ele costumava ir à sinagoga, a Bíblia inclusive menciona que ele tinha o costume de ir à sinagoga. Na verdade, essa comunidade de cristãos nos dias de hoje, ela ajuda na formação do caráter? Só ajuda, pastor. Porque, como diz o ditado, ninguém é uma ilha, né? Então a gente aprende inserido na comunidade. Aliás, eu vou dar um exemplo. Deus me coloca, se Ele quer me ensinar paciência, Ele não vai me colocar em um lugar onde não exija que eu tenha paciência para viver ali. Não é? Uhum. Por exemplo, eu fico pensando no meu caso, que moro em São Paulo, um trânsito horrível, e cada vez que eu sinto vontade de buzinar para alguém, de fazer um gesto mais agressivo, e eu me lembro, Deus me colocou aqui para me dar paciência. Então, quando eu estou num lugar onde exige paciência, que Deus quer me ensinar a paciência ali. Então, se nós somos seres gregários, então Deus só vai nos ensinar, nos relacionarmos uns com os outros, nos inserindo numa comunidade. Então, é na comunidade que nós aprendemos os relacionamentos. Então, a comunidade é imprescindível se nós queremos crescer em termos de relacionamento. Então, ela é necessária sim. Agora, pastor Mascarenhas, o senhor que viveu durante um tempo como missionário na África, um povo diferente, o senhor aprendeu muito também nessa comunidade, já que era diferente daqui, não é? Sem dúvida, a gente aprende muito conhecendo outras culturas, especialmente outras culturas de cristãos, né? Eles têm basicamente as nossas crenças, a nossa esperança, mas eles têm outras maneiras de proceder, de reagir em determinadas circunstâncias. Então, na África, é um bom lugar para você aprender paciência também. Duas alegrias que eu tinha lá. Quando eu apertava a tomada e vinha luz, e quando eu abria a torneira e vinha água. E outras situações como essas realmente nos levam a exercitar a paciência. Às vezes eu me perguntava, Senhor, eu estou aqui, mas querendo ajudar este povo, mas que situação difícil, né?
E a gente ouvia aquele silêncio como que dizendo assim, paciência, tenha paciência, a minha graça te basta. Inclusive também aprender a língua, porque existem vários dialetos na África, né? Onde eu trabalhei, na República Democrática do Congo, existem 240 e poucos dialetos. E como se comunicar com esse povo? Nós usávamos basicamente duas línguas, o francês, que é a língua oficial, e também o Swahili, que é uma língua de unificação de todos os dialetos. Mas eu aprendi mais o francês porque o Swahili era muito difícil. E tem alguém que fala tudo isso lá? Uma pessoa, por exemplo, que... Não, né? Não. Dificilmente encontra alguém que fala todo esse... Não se encontra. Por Não, isso né? que o Swahili é a língua de unificação, é o dialeto de unificação para que facilite Ok. a comunicação entre eles. Ok, curioso. Porque complicado, né? Agora, aqui o autor afirma que é possível ser cristão sozinho também. Porque se a gente pensar, por exemplo, Jesus, quando ele foi para o deserto, ficou sozinho lá, né? É verdade, eu acho que nós precisamos fazer uma alternância. O cristianismo acho que precisa dessas duas situações. Da solidão, para que possamos ter uma melhor comunhão com Deus, é o que fazia Enoque. Né? Sim, sim. Ele se retirava da multidão para buscar o poder de Deus. E precisamos também nos agregar, estarmos juntos com os outros para poder beneficiar aqueles com quem nós estamos, seja no lar, no trabalho, na escola. Então, nós precisamos dessa alternância, momentos de solidão, de carregando a bateria com Jesus, né? E momentos para iluminar depois com a eletricidade que nós recebemos de Deus. Eu queria ainda falar um pouquinho sobre essa questão que o apóstolo Paulo fala, pastor Pereira. A questão, por exemplo, de a pessoa fazer parte do corpo de Cristo. E Cristo a cabeça. Né? Seria a gente, vamos dizer assim, pensar em viver o cristianismo autêntico, verdadeiro, o tempo todo sozinho, seria mais ou menos pensar que um dos membros do meu corpo pudesse viver sozinho. Isso não existe, né? Isso é impossível. Então, assim como os membros do corpo dependem uns dos outros, nós também dependemos da comunidade para vivermos. Então, inclusive Paulo chega a dizer que Deus está talvez esperando que nós cheguemos a esta condição de unidade, para que então reflitamos o seu verdadeiro caráter, porque Deus é um Deus triuno. Então existe uma unidade composta na divindade. E eu acredito que Deus quer essa mesma unidade também no corpo que o representa, que é a própria igreja. Não é? Sim. Isso é pastor Pereira, né? Nessa analogia do corpo. Né? E nós temos órgãos pequenos e órgãos maiores, né? Sim. Mas todos eles são importantes. E basta uma pequena farpa entrar no dedinho mínimo para que todo o corpo se sinta mal. Verdade. Né? Então é importante que todos os membros do corpo sejam bem tratados. Inclusive pensando na 9ª pergunta que aparece no guia de estudos, onde aparece a igreja de Cristo também teria a função de tornar Deus conhecido às autoridades, aos poderes e tudo mais. Eu fiquei pensando porque a questão de um mês mais ou menos, saiu na revista Veja um artigo sobre a educação adventista. E até teceu assim comentários elogiosos à educação adventista. Se fosse uma escolinha no fundo de uma igreja, isolada e solitária, talvez não merecesse tanta atenção. Mas um grupo de escolas, com o seu grupo de professores, com o seu grupo de alunos, os seus mestres e doutores nas universidades, mereceu um testemunho positivo, né? Eu acho que é isso também que deve ser feito com a igreja. A igreja, quando ela se une, o testemunho tem que ser positivo, né, pastor Mascarenhas? Sem dúvida nenhuma. E a nossa escola, ela mereceu essa atenção toda, porque temos quase 50 mil alunos, somente aqui no estado de São Paulo. Então, é uma rede grande. A igreja também, né? A igreja é uma comunidade importante. Nós já somos quase 200 mil membros aqui. No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. E é uma comunidade que tem a santa pretensão de se preparar para encontrar com Jesus brevemente. No Brasil são cerca de 1,5 milhão, mais ou menos? É quase 1,5 milhão.
No mundo já estamos chegando a 15 milhões, né? E as previsões que até 2020 cheguemos a quase 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então é uma comunidade importante que vem se destacando no cenário nacional e internacional. Bom, nós chegamos aqui ao final do nosso estudo. Eu queria salientar que caráter não é transferível, você vai ter que moldar o seu aí com a ajuda de Cristo, cada um toma conta do seu junto com Jesus Cristo. Mas eu gostaria de dar assim um tempo ao pastor Mascarenhas para as suas palavras finais e depois ao pastor Pereira também. Obrigado, pastor Jonathan. Eu penso que essa lição ela é muito importante quando nos faz refletir na importância de adquirirmos um caráter semelhante ao caráter de Deus. Deus é o Criador, nós somos criaturas. Deus nos deu o privilégio de vivermos neste mundo, vamos viver durante algum tempo, vamos passar durante algum tempo nesta vida, e os sábios, eles vão procurar cultivar um caráter semelhante ao de Cristo. Não é fácil, eu não estou dizendo que seja fácil. Eu não consegui ainda aquela excelência, né, do caráter de Cristo, e duvido que alguém consiga nesta vida completamente. Paulo mesmo disse, né? Paulo. Eu também não alcancei, mas uma coisa faço. Vamos continuar perseguindo o alvo, né? Exatamente. Então, eu vou morrer tentando. Pastor Pereira. Pastor Jonathan, se me permite, eu queria ler uma nota. Sim, claro. Como palavras finais. Na parábola, as virgens tolas aparecem implorando óleo e seu pedido não é atendido. Isso simboliza aqueles que não se prepararam mediante o desenvolvimento do caráter para resistir em tempo de crise. É como se fossem a seus vizinhos e dissessem: dê-me seu caráter, ou estarei perdido. As sábias não podem repartir seu óleo para as lâmpadas vacilantes das virgens tolas. O caráter não é transferível, não é comprado nem vendido, mas adquirido. E deve ser adquirido em tempo hábil. E esse tempo é agora. Isso mesmo. Muito bem. Obrigado, pastor Pereira, por ter estado conosco aqui estudando esse tema. E foi um prazer, pastor. Pastor Mascarenhas também. Fiquei muito contente de estar aqui.